Tem até uma dúvida pra tu. Como é que era a questão de... Que eu acredito que também muita gente deve estar querendo saber. Como eram os rolês lá em Toronto? Bom, então, Toronto, né, pra quem não sabe, não é a capital do Canadá, tá, gente? Não é a capital do Canadá. Fica na mesma província, a capital do Canadá é chamada de Ottawa, certo? Mas Toronto é a principal cidade, né, a megalópole do país. Então, realmente é o centro financeiro do país, é uma cidade muito grande. Porém, tem a mobilidade que eu acredito ser a melhor do Canadá, certo? Por ter todos os transportes públicos interligados, tem um lado bem positivo, porque você consegue transitar muito fácil dentro da cidade. Então, eu fui na temporada muito legal. Por quê? Porque eu nem fui no inverno e nem fui no verão. Eu fui na transição da estação de verão pro outono. Então, eu consegui pegar o início de alguns esportes que são muito tradicionais lá, como a questão do beisebol, a questão do hóquei no gelo e a questão, certo, da NBA. Para quem não sabe, lá é a cidade do Toronto Raptors. Então tem um lado bem positivo em relação a isso. Gostaria de ter pego a questão do inverno para realmente ter essa imersão nos esportes de inverno lá, que é muito forte. Mas basicamente, né, eles têm uma ilha que fica a mais ou menos 15 minutos do centro de Toronto, onde você pega um ferry, né, pega uma balsa, atravessa, e essa ilha normalmente ela só fica aberta, né, para as pessoas utilizarem nas épocas de verão e de outono ou primavera. Por quê? Porque realmente é onde as pessoas vão para se banhar, pegam os barcos, as lanchas jet skis vão dar, então aproveitam realmente o parque, como a gente utiliza aqui hoje a praia. Então é como se fosse a praia, né, da pessoa de Toronto. Como é uma cidade muito grande, então tem muitos clubes, tem muitas baladas, tem muitos bares e, sem sombra de dúvida, muitos restaurantes. Então tem tanto a parte do rolê de dia como a parte do rolê noturno. Então é uma cidade muito agitada, porém, como a gente é acostumado no Brasil das coisas acabarem de 5 da manhã, tem os famosos afters. Lá não é tão assim. Lá a galera dorme cedo. Lá normalmente as coisas fecham às 2 da manhã, junto com o transporte público. Porém, existe um ou outro local, né, um ou outro clube que ficava aberto até as 5 da manhã. Mais do que isso eu não consegui ver. Então vai muito realmente do que a pessoa, né, gosta de fazer. Eu sempre costumo dizer que é uma cidade que tem tudo para todo tipo de gosto, qualquer tipo de pessoa. Mas por que vocês escolheram as cidades que vocês foram? Teve alguma característica assim, vocês já tinham pesquisado antes? O que atraiu vocês a tipo bater o martelo e falar, não, eu vou para essa cidade agora no meu intercâmbio? Vou falar de forma bem breve a minha, sem muita enrolação e até para quebrar um pouco do clima. Eu queria ter ido para Vancouver. Eu, Rafa, queria ter ido para Vancouver. Por quê? Porque talvez eu me identificava mais com a questão da cidade. Mas por que eu fui para Toronto? Porque a passagem estava 2 vezes o preço de Toronto, né? Então eu quis economizar no valor da passagem para justamente poder estar viajando lá por Achei dentro. um valor justo, justíssimo, Entendeu? compreensível. Mas assim, não me arrependo também. Mas se fosse por preferência, eu acho que eu iria para Vancouver, mas quem sabe uma próxima oportunidade. Meus pais tinham ficado muito entre Vancouver, porque é a cidade que tinha ido gente da minha família pra lá. Tinha amigos meus que tinham ido pra lá. Perguntaram, quer Irlanda, não sei o que, tem possibilidade de trabalhar e tal. E aquela coisa, né? Meio vagabundo. Aí eu, porra, Irlanda, né, velho? Muito massa, mas eu passo. Aí vamos voltar pra Vancouver mesmo. Aí falaram em Toronto, não sei o que. Aí a gente pesquisou sobre Toronto, viu que era muito frio e tal. E como a gente aqui de Recife termina aqui é meio ruinzinho pra frio. Eu gosto de frio, mas no final das contas podia ser que eu estilasse, né? Aí falei, não, vamos pra Vancouver, já tem aquela certeza de ter gente que eu conheço que foi. Vou ter mais tranquilidade em rodar pela cidade. Aí botei a cara e foi isso, basicamente. Realmente, a gente aqui que é do Nordeste não está muito acostumado com essa questão do frio, mas tem uma coisa até que eu achei interessante de vocês, que ambos os pais de vocês, familiares, já tinham feito intercâmbio e acredito que isso deva ter influenciado muito vocês a terem ido fazer intercâmbio, que eles compartilharam experiência. Aí, vocês chegaram a sentir alguma diferença das histórias que eles contavam? Tipo, quando vocês contaram pra eles falaram, caramba, é diferente. Tipo, não, essa coisa aqui continua igual, sabe? Algum fator assim de semelhança ou diferença? Assim, minha mãe, né, como eu disse, morou alguns anos, ou vários anos na Itália, né, pra ser mais exato, ali na parte de Florença, né, no norte da Itália. E diferente da proposta dela, ela foi na época através de uma oferta de trabalho. Então ela foi literalmente para trabalhar em uma empresa italiana, justamente, né, uma outra proposta diferente da minha. Mas obviamente que durante todos os anos que ela passou, ela contou, né, relatos de fazer Eurotrip, né, de conhecer outros países, de aproveitar a cidade também. Então eu fui mais ou menos nessa perspectiva de não me prender em si a cidade e sim também conhecer os arredores. E como eu estava em Toronto,
Pra vocês aí que estão vendo aí, vocês querem ter uma dica bem legal, se você não tem problema em viajar de ônibus, lá tem um ônibus que sai da estação central de Toronto e vai até a estação central de Nova York, que tem a duração de 9 horas. Então você pode pegar um ônibus de meia-noite e você desembarca às 9 da manhã lá em Nova York. Então é bem legal. Por quê? Porque é muito próximo às duas cidades. Então se você já tem um visto americano, você tem total liberdade, tem total facilidade, principalmente em custo, de conhecer a questão de Nova York. 2 em 1, Quando conhece tu Canadá e Estados Unidos. Exatamente. Esse ônibus tu pegasse, tipo, era daquela companhia Greyhound ou era já um ônibus Não, normal na mesmo? verdade eu não cheguei a fazer essa viagem de Nova York nessa nessa vez que eu fui pro Canadá. Eu já tinha conhecido Nova York em outras viagens pessoais. Por quê? Porque a gente não ia através do ônibus, a gente tinha alugado um carro justamente que ia viajar eu, esse amigo meu brasileiro, um francês, um mexicano e um espanhol. Só que de última hora, 2 deram para trás e a gente não queria arcar com o custo de 5 pessoas para repartir para 3 e infelizmente acabou, né, que a gente teve que abandonar essa viagem, mas a gente acabou conhecendo outras cidades, como Niagara, London, cidades que ficam, né, aos arredores aí de Toronto, que vale muito a pena também conhecer, que é para quem já ouviu falar de Niagara Falls. Pronto, é justamente essa questão. Legal, legal. O bom do intercâmbio também é você poder aproveitar, fazer várias viagenzinhas assim pertinhas, Com conhecer certeza. as cidadezinhas. Acho que dá um charmezinho a mais no intercâmbio. Você não ficar preso só naquela cidade, você ter a oportunidade de viajar, pegar um ônibus. Às vezes, se tiver a possibilidade de pegar um avião e tal. Exatamente. E tem- Tanto Vancouver como o Canadá ficam próximos dos Estados Unidos. É. Né? Obviamente que um pouco distantes, né, das duas cidades, mas, por exemplo, eu teria a questão de Nova York como uma opção e teria também a opção de Chicago. Assim como, né, ele tem a questão de Seattle e tem a se eu questão quisesse- da Califórnia se eu também, quisesse né? descer mais um pouquinho. Exato. É aquela coisa, teve uma época que meus amigos ficaram, a gente ficou pensando muito, bora lá pra Califórnia, bora ver um In-N-Out, que é aquela fast food famosíssimo, que a galera fala que é sensacional. É boa, eu já comi. Meu pai, Não é lá essas coisas, mas é tipo, gostosinho. É muito mais pilha de gringo falando, mas enfim. A gente tinha a possibilidade nessa viagem, a gente não foi, certo, pra Califórnia, porque realmente o custo era um pouquinho maior e a gente tava querendo ir de ônibus, que a gente não tava com carro, porque a maioria dos meus amigos não tinha direito pra ter a carteira de motorista internacional, né? Tinha todo um trâmitezinho pra ter tirado na época. E no final das contas a gente ficou só em Seattle, que, como eu falei, pegava pra Whistler, Burnaby, Vancouver Island pra Vitória. E realmente, para o cara conhecer outras cidades também, entrar um pouquinho mais na cultura de cada ponto, porque, pô, Seattle não é um lugar que vai ter muito intercâmbio. Seattle vai ser uma cidade mais residencial, uma cidade que vai ter mais americano em si, não vai ter muito turista. Aí, no final das contas, é aquela coisa, é uma coisa mais imersa. Eu vou falar que eu não curti tanto Seattle, mas é porque eu não estava disposto a estar tendo os rolês de museu, que era muito que era proposto. Tinha uns restaurantes que eu realmente tava com vontade de visitar, porque não tinha não tinha lá em Vancouver, que era tipo o Cheesecake Factory, qual era o nome do Shake and Shack, também não tinha lá em Vancouver. E era um restaurante que eu curtia muito, porque eu já tinha ido pra Orlando, em Miami, já tinha comido lá. E no final das contas, é aquela coisa. A experiência que eu tive também de estar indo para outros lugares foi totalmente, sei lá, foi uma virada de chaves assim que eu tava precisando. Era o momento de desopilar, eu viajava, tá ligado? Então, fugir um pouquinho da rotina, né? Que acaba Fugir, você, pô. querendo ou não, ficando muito tempo lá, você acaba criando uma rotina. Aí